Olá, nesse vídeo nós vamos continuar o assunto da diferença entre vida eterna e reino, e focados no significado da expressão os de Cristo, tou Christou, em grego, continuando ainda com a leitura do apêndice do estudo elaborado pelo erudito George Henry Lang, em seu livro Primícias e Colheitas, o apêndice, que é o capítulo 7 do livro, considerando o assunto os que são de Cristo Jesus. Agora um estudo mais específico desse. Nós já iniciamos no vídeo anterior. Se você não assistiu, peço que assista aqui na playlist. E vamos continuar. Havíamos visto 7 menções da expressão Christou, o genitivo grego tou Christou, que aparece em 1 Coríntios 15, do versículo 20 ao 23, quando está falando ali das primícias. Agora vamos continuar aqui, da onde havíamos parado. O item 8, a 8ª menção desse princípio, aparece também em Romanos capítulo 8. Então a expressão aparece aqui em Romanos capítulo 8, versículo 9, quando Paulo diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Eu li aqui a tradução literal do grego, porque eu sei que a versão João Ferreira de Almeida atualizada traduz o versículo da seguinte forma: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Presta atenção no artigo, o Espírito de Deus habita em vós, o artigo definido, que é usado para definir no grego algo pessoal. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, assim traduz a João Ferreira. E continuando ainda, a tradução da João Ferreira de Almeida diz: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas no texto grego não existe o artigo o Espírito de Deus e o artigo o Espírito de Cristo. Então a tradução do grego é pneuma theou, sem artigo definido, para Espírito de Deus. Não é o Espírito de Deus, é Espírito de Deus. E quando fala-se do Espírito de Cristo, no grego aparece pneuma Christou, Espírito de Cristo. Não o Espírito de Cristo, mas Espírito de Cristo. Qual que é a diferença? Você pode falar, mas essa questão é tão pequena, artigo, sem artigos, tanto faz. É que a língua grega, sendo mais rica, etimologicamente mais complexa que a nossa, semanticamente mais elaborada, ela não tem o que nós fazemos com a nossa língua, que é, quero falar de uma pessoa, eu uso o artigo definido, ou eu uso alguma forma de expressão que não precise carregá-lo. No grego não é assim. Quando no texto grego o artigo definido está ausente, indica que não está falando de pessoa. Não é de uma pessoa que está falando. Então você tem, se tivesse, aqui o que o nosso irmão Lang está querendo dizer, com essa tradução literal do grego, é que o texto não está falando da pessoa do Espírito Santo, e nem da pessoa do Espírito de Deus, que é o próprio Espírito Santo também. Está se falando da influência do Espírito, porque não tem o artigo to, pneuma theou, e to, pneuma Christou. Esse to, essa letra em grego, essa expressãozinha curtinha, essa partícula em grego to, que é formado por 2 letrinhas só, corresponde ao artigo na nossa língua portuguesa, o Espírito de Cristo. Quando você diz em grego, Jesus é o Senhor, você está falando que a pessoa de Jesus é o Senhor. Então esse Jesus é o Senhor, Iesos estin to kyros. Esse to é o artigo, é o que define algo
de modo pessoal. Fala do indivíduo concreto como pessoa. Só que no texto grego de Romanos 8, 9, eu sei que há pessoas que vão interpretar diferente, eu respeito a interpretação diferente, tá? Sei que muitos irmãos que fizeram exegese desse texto de Romanos, outros grandes expositores da carta aos Romanos, como por exemplo o Dr. Martin Lloyd Jones, da coleção de Romanos, que está ali em cima, dos 14 volumes, quando ele comenta isso aqui, ele coloca como se na pessoa do Espírito Santo. Muitos irmãos o fazem também. Mas o nosso irmão Lang, tentando ser fiel ao texto grego, ele mostra isso. Que no texto grego, geralmente quando o artigo está ausente, não está falando de uma pessoa. Está falando de uma influência, está falando de um ser, mas pode não ser algo pessoal. E o termo grego pneuma, que é usado para espírito e também para ar, corresponde às vezes ao espírito, de modo pessoal, desculpa, ou às vezes corresponde também ao ar como uma influência. Pode se referir a uma influência benigna ou maligna, porque, por exemplo, às vezes fala da influência do espírito que atua nos filhos da desobediência. Ele está falando da influência maligna de Satanás operando nos filhos da desobediência. E às vezes está se referindo a uma influência benigna, vindo da parte de Deus. Pneuma é espírito. Mas sem o artigo não é o espírito de uma pessoa, não é um espírito pessoal. Está falando de uma influência. E a ligação entre ar e espírito, se referindo a uma influência, é porque o que é o ar? O ar é algo que está presente, certo? Sem que você o veja e sem que você consiga segurá-lo. Mas ele em movimento, em forma de vento, de uma influência do ar do vento, ele pode influenciar você. Ele pode influenciar as coisas ao redor. Então, por isso, às vezes, a palavra pneuma, da onde vem o nosso pneu, que é enchido de ar, algo enchido, algo que foi insuflado, algo que foi enchido, pode se referir a espírito e às vezes a uma influência como um empuxo espiritual, uma força espiritual. É assim que o termo pneuma é usado, às vezes para ar na escritura, porque pneuma em grego é ar, mas também é usado para espírito. Mas por que o espírito é associado a ar? Porque assim como o ar, o espírito você não vê, o espírito você não consegue reter, porque é espírito. Mas as forças espirituais, ou tudo que é espiritual, embora você não possa segurá-lo e não possa vê-lo, ele pode alterar a sua condição. Toda influência espiritual altera a condição. Então, quando no grego aparece pneuma, sem o artigo to, o artigo definido, não está falando de um espírito pessoal, como pessoa, uma pessoa espiritual, como o Espírito Santo, ou espíritos caídos, ou o espírito do homem, de modo pessoal. Se estiver falando de pessoa, do espírito de algo pessoal, de uma pessoa, seja ela a pessoa bendita do Espírito Santo, seja o espírito caído, seja o espírito humano de um homem, então tem que se usar o artigo definido, to. Se não aparece o artigo, é só pneuma. Pneuma em si pode se referir a influência espiritual ou ao ar, puramente. Pelo contexto, como é uma palavra ambígua que se refere tanto a espírito como a ar, você tem como saber pelo contexto ao que está se referindo. Claro que não é o ar literal que está se referindo. Está se referindo à influência espiritual, que assim como o ar não sofre alterações, você não consegue alterá-lo, mas ela pode te alterar. Está falando de uma influência espiritual, então. Então aqui quando o texto de Romanos 8, 9 diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no espírito. Se de fato Espírito de Deus, não o Espírito de Deus. Não é assim que está no grego. A nossa versão João Ferreira traduz desse jeito. Mas no grego fala Espírito de Deus. Pneuma theou. Vê o sufixo ou no grego,
que indica esse genitivo. Espírito de Deus. Esse ou final como sufixo aponta para pertencimento a alguém. Então, pneuma theou, Espírito de Deus, mas não é o Espírito, a pessoa do Espírito de Deus. É a influência do Espírito de Deus, porque é pneuma sem artigo. E depois ele fala, se de fato Espírito de Deus, se de fato a influência espiritual de Deus está em vós. E se alguém não tem Espírito de Cristo, pneuma Christou, o genitivo aparece como sufixo de novo no termo Christos, Christou, e pneuma de novo, sem artigo, tó. Não tem o tó pneuma no grego. Pneuma Christou, que significa a mesma influência espiritual de Cristo. Se alguém não tem essa influência espiritual de Cristo, esse tal não é dele. É isso que o texto de Romanos está dizendo. Então aqui, baseado em tudo que a gente já falou nos outros vídeos, qual é o significado dessa expressão aqui? Que, ao meu ver, tem toda a base o que o irmão George Henry Lang está falando, embora eu respeite quem pensa diferente, tá? O que o apóstolo está tentando dizer aqui é o seguinte: vocês não estão na carne, mas no Espírito. Como que você sabe que você tem vivido uma vida no Espírito? Que você tem vivido uma vida genuinamente espiritual? Se pneuma theon está em você, se você mostra que está debaixo da influência de Deus. E aí continua. E se alguém não tem Espírito de Cristo, não tem aquela mesma influência moral que havia em Jesus Cristo, aquele insuflar do Espírito, aquele guiar, aquela influência moral de Cristo, pelo qual alguém se identifica com Cristo, esse tal não é dele. Claro que Romanos 8 fala do Espírito Santo também, mas aqui, nesse texto de Romanos 8, 9, a ausência do artigo tó, em grego, indica que está falando da influência de Cristo. Se alguém não manifesta na sua vida a mesma conduta de Cristo, a mesma influência de Cristo, esse tal não é dele. Não é de Cristo, Christou. Não é de Cristo, desse círculo íntimo do Messias, que nós já tratamos no outro vídeo aqui, anterior a esse. Por isso é que eu estou falando, se você não assistiu o primeiro, assista, que senão você não vai entender o que nós estamos falando aqui. Há uma diferença entre ser salvo por Cristo e ser de Cristo, conforme esse genitivo significa na língua grega. Ser de Cristo é fazer parte do seu círculo íntimo, entendeu? Claro que, conforme o texto do irmão Lang aqui, ele diz assim que, graças a Deus, Romanos capítulo 8, começa dizendo que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida te livrou, né, da lei do pecado e da morte. Isso é verdade. Só que Romanos 8.1 fala do estado do crente justificado. Nenhuma condenação há. Não há condenação mais. Mas é possível um cristão não estar condenado por judicialmente estar unido a Cristo e todavia não fazer parte do círculo íntimo de amizade relacional com Cristo. Uma coisa é você estar unido de maneira judicial ao Senhor Jesus. Justificado de forma objetiva, posicional. Diante da lei divina, suas ofensas e transgressões estão anuladas porque você está unido a Cristo, justificado nele, pela obra perfeita dele. Outra coisa, porém, é que depois de justificado, depois que já nenhuma condenação há para você, e também você já foi capacitado pela lei do Espírito da vida a viver uma vida que agrada a Deus, mas agora, exatamente pelo Espírito, a lei do Espírito da vida, te capacitar a viver de forma que agrada a Deus, agora o que se espera de mim e de você é que nós andemos em obediência a Cristo, para que nós sejamos considerados parte do círculo íntimo do Senhor Jesus.
Se nós não vivermos nessa obediência, nessa estreiteza de relacionamento com Ele, nós não temos pneuma Christou, a mesma influência e a mesma realidade que havia em Cristo. Então nós não seremos dele, conforme o genitivo grego expressa. Não seremos parte do seu círculo de intimidade. Então é isso que o texto está querendo dizer aqui. Se você quiser saber mais sobre a diferença do Espírito Santo de modo pessoal, habitando alguém, e do Espírito Santo simplesmente regenerando alguém, fazendo ele salvo pelo sangue de Cristo, mas não fazendo habitação plena nele, que é esse de Cristo, indica essa realidade. Ser de Cristo é ter a mesma influência que havia em Cristo, é ter o mesmo impulso espiritual que operava no Senhor Jesus. É ter o Espírito Santo não só regenerando o seu espírito, mas habitando em você. E existe uma diferença entre o Espírito Santo regenerar alguém e o Espírito Santo vir fixar habitação em alguém. No livro O Espírito de Cristo, de Andrew Murray, o nosso irmão Andrew, ele mostra que é uma bênção ser regenerado pelo Espírito Santo, mas o Espírito de habitação é uma outra coisa. Partilham também desse entendimento A.G. Gordon, né, Armand Jaspen Lewis, o nosso irmão George Henry Lang. Inclusive ele tem um estudo muito bom, eu vou deixar o link aqui abaixo de um vídeo gravado em uma conversa com o nosso irmão Delcio Meirelles, onde ele explica também um pouco dessa questão, e o link do e-mail dele para que você possa entrar em contato e fazer o pedido, se você quiser estudar de forma mais profunda esse assunto. Peça para ele o livro O Espírito de Habitação, de George Henry Lang também, traduzido pelo nosso irmão Delcio, publicado pela sua coleção, né? Faz parte da sua coleção, 5 pães, 2 peixinhos. Mas você pode pedir também de forma exclusiva, só esse livro. O Espírito de Habitação. Há uma diferença entre o Espírito regenerar alguém e o Espírito Santo habitar em alguém. Espírito Santo de habitação é dado ao obediente, porque o Senhor Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Mas presta atenção no si, porque a gente tem mania de ler os versículos, irmão, correndo, sem considerar. Cristo colocou condição: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e então meu Pai o amará. Claro que ali não está falando do amor salvador, do amor salvífico de Deus, está falando do amor de aliança, de companheirismo. E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Mas e se você não guarda a palavra? E se você não tem amado o Senhor? Você crê nele, mas você não o obedece. Não seria talvez essa a explicação da fraqueza espiritual de tantos crentes? Não seria essa a explicação da apostasia que reina no meio da igreja? Tantos que professam crer em Jesus, mas nunca tiveram a experiência, nem ao menos de leve, do que é ser habitado pelo Espírito Santo, da presença, do consolo do Espírito Santo. O Espírito Santo fixar residência em alguém depende dessa pessoa manifestar a mesma conduta obediente e o mesmo impulso de obediência que havia em Cristo. Esse impulso, essa influência é pneuma, sem artigo no grego. Você quer ver um exemplo também disso? Em João 20, Jesus Cristo ressuscita e aparece para os discípulos e diz assim, que eles estavam trancados, o Senhor se pôs no meio deles e disse: recebei, a nossa versão João Ferreira fala, recebei o Espírito Santo, e soprou sobre eles. Mas eu pergunto, o Espírito Santo poderia vir antes do Senhor Jesus ascender, ser entronizado e poder enviar o Espírito em Pentecoste? Não podia. Isso anula tanto as profecias tipológicas das festas de Israel, qual nós não temos tempo para falar aqui agora, mas você vê que o Pentecoste só pode vir depois da Páscoa e depois do molho das primícias. Então você tem aquele Pentecostes com 2 pães levedados sendo levados a Deus, significando gentios e judeus
formando o povo de Deus, a igreja, sendo oferecido a Deus em Cristo. Por isso que antes de você, em Levítico, de fazer a oferta dos 2 pães com fermento, que se refere a esses 2 povos sendo apresentados a Deus em Cristo, você tem o sacrifício de 7 oblações feitas ao Senhor. 7 holocaustos, que fala da devoção perfeita de Cristo a Deus. É com base na devoção dele a Deus que nós, pecadores, podemos ser recebidos diante de Deus. Então aqueles 2 pães levedados, porque na Páscoa não era pão levedado, na festa dos pães asmos não era pão levedado, porque fala tanto da pessoa de Cristo sem nenhum defeito, sem nenhum pecado. A festa dos pães asmos fala de nós vivermos uma vida santa, para o agrado do Senhor, porque ele morreu por nós, como Cordeiro Pascal. Na festa do molho das primícias também não era permitido isso, mas na festa de Pentecostes, com base em 7 holocaustos, você tinha então os 2 pães sendo oferecidos a Deus, que se refere aos 2 povos, judeus e gentios. Mas isso só podia ser depois que o holocausto fosse completado. Aí esses 2 povos eram oferecidos, emergiam esses 2 pães a Deus. Então só depois de tudo que o Senhor Jesus fez ter sido aprovado, que se refere a esse holocausto setuplo, perfeito, é que nós podemos ir a Deus pelo Espírito. Por isso que o Espírito Santo é enviado em Pentecostes, para cumprir essa figura, formando o corpo de Cristo composto de 2 povos, judeus e gentios, que em si têm pecado, mas são aceitos na obra consumada, perfeita do Senhor Jesus. E sabe quando, de acordo com a Bíblia, a obra do Senhor Jesus é consumada e vista como perfeita? Quando ele se assenta à destra de Deus. Agora nós sabemos que ele só se assentou à destra de Deus depois da sua ascensão pública. Então o Espírito Santo não podia vir para gerar o corpo de Cristo desses 2 pães, desses 2 povos. Você está entendendo a tipologia que eu estou falando aqui? O Espírito Santo não poderia. Por isso que João 7, versículo 37 a 39, vai dizer que o Espírito Santo não havia sido dado porque Jesus não havia sido ainda glorificado. E ali não é só o Espírito Santo, é o Espírito. Como o irmão Witness Lee, no seu estudo Vida e nas suas mensagens de treinamento de conclusão do Novo Testamento, ele informa muito bem essa compreensão. Né? Ele mostra muito bem isso, que o Espírito diz respeito ao Espírito Santo somado de toda a perfeição da pessoa e obra de Cristo inclusa nele. Então ele é o Espírito maravilhoso. Que não foi só o irmão Lee que falou disso, o primeiro irmão que viu e deu essa grande contribuição na história da igreja foi também o irmão Andrew Murray, no seu livro O Espírito de Cristo, no capítulo chamado O Espírito do Jesus Glorificado. Inclusive o irmão Witness Lee indicava muito a leitura desse livro do Andrew Murray por causa dessa contribuição maravilhosa. O Espírito Santo agora não é só o Espírito Santo divino, mas ele traz a nós as realidades da pessoa e obra de Cristo consumadas. Mas esse Espírito não poderia ter sido dado sem que a obra de Cristo fosse plenamente aceita e atestada por Deus. E quando é que a consumação dessa obra de fato é atestada? Claro, ele já mostra que a obra foi aceita, a obra da redenção foi aceita, quando ele ressuscita. Isso já é a prova. Mas o fato dele se apresentar diante de Deus e se assentar à destra de Deus significa que a obra está consumada e que o Pai realmente reconhece-a como consumada. A ressurreição e a ascensão do Senhor Jesus é a prova de que a obra foi consumada. Então ele precisava ascender para que o Espírito Santo viesse. Porque senão não teria prova que a obra dele foi aceita. Agora, se o Espírito Santo só pode vir depois que ele ascende, e por isso é que vem em Pentecoste, como que ele pode dizer em João 20, recebei o Espírito Santo? Sabe por quê? Porque no grego não é da pessoa do Espírito Santo que Cristo está falando ali. De novo, você vai olhar no texto grego, nos melhores manuscritos, e não tem o artigo definido to pneuma agios. Só aparece pneuma agios. Recebei Espírito Santo, ou seja, estará sobre vocês a partir de agora a influência do Espírito Santo. Para que como o Pai me enviou, Jesus fala, como o Pai me enviou, eu vos envio. Então eles estão sendo enviados no caráter de arautos de Cristo.
e por estarem sendo enviados, a partir de João 20, no caráter de arautos de Cristo, eles precisam ter uma influência do Espírito especial sobre eles, para que eles tenham o que também o irmão A.G. Gordon chama de dons soberanos do Espírito. Já que eles vão lançar os alicerces da fé cristã e precisam então ter o dom da infabilidade, que só o Espírito Santo pode conceber por inspiração. Por isso que sempre os apóstolos, quando eles abriam a boca para falar, a palavra deles é palavra de Deus, porque eles estão sobre o sopro, o insuflar, o guiar, a influência pneumática do Espírito Santo. Mas não é a pessoa do Espírito Santo ainda que está vindo habitar neles. Essa só podia vir depois que Cristo assentasse, recebesse a promessa do Espírito e então derramasse sobre os 120. Aí começaria. Então, a habitação do Espírito Santo é uma coisa. Influência do Espírito Santo é outra coisa. Regeneração do Espírito Santo é outra coisa. E revestimento do Espírito Santo é outra coisa também. Tudo isso está detalhado nesse livro, O Espírito de Habitação, do irmão George Henry Lang, publicado pelo irmão Delcio Meirelles. Se você também quiser um outro livro, eu indico aqui o livro O Ministério do Espírito, de A.G. Gordon, publicado pela Editora dos Clássicos. Os queridos irmãos ali da Editora dos Clássicos têm essa publicação. Também é um livro maravilhoso para tratar desse assunto. Tá? Eu vou deixar aqui o link para adquirir na Editora dos Clássicos o livro O Ministério do Espírito, o link de e-mail do irmão Delcio para fazer o pedido do livro O Espírito de Habitação, onde tudo isso vai ser colocado de forma clara pelo Lang. E também, né, você pode ver então, né, adquirindo esses dois livros, e pode estudar esse assunto quando você pega um bom dicionário de grego e hebraico, como o dicionário Vine, e você vai ver a colocação feita no grego a respeito do artigo definido to pneuma. O to, né, que é o artigo, pneuma é o substantivo para espírito ou ar, mas ele só toma o caráter de pessoa, de algo pessoal, quando o artigo está sobre ele, o precedendo, né? Então aqui quando Paulo fala, se alguém não tem espírito de Cristo, pneuma, Christou, o espírito de Cristo, o tou, sufixo ou aí no final é o genitivo, que aponta para o genitivo de pertencimento, o espírito de Cristo, mas não é o espírito de Cristo, é espírito de Cristo. Ele está falando de uma influência que havia em Cristo. Essa, todo que é íntimo do Senhor Jesus tem que manifestar. Ele tem que manifestar a mesma conduta moral e excelente espiritual que havia em Cristo. Aí então ele é do círculo íntimo de Cristo. É isso que ele está falando. Quando ele está falando de Espírito de Deus, né, pneuma theon, ele está falando também que essa pessoa está debaixo da influência santa de Deus, manifestando isso como o seu viver de conduta santa. Ele não está falando da pessoa do Espírito de Deus. E há uma diferença. Tá? Então eu vou deixar aqui, como eu falei, para você poder ver, tá? Ler. Eu sugiro que você adquira esses livros. O Espírito de Habitação, de George Henry Lang, publicado pelo irmão Delcio, né? O Ministério do Espírito, de A.G. Gordon, da Editora dos Clássicos, e vou deixar também aqui o link abaixo do áudio da nossa conversa que a gente teve com o irmão Delcio a respeito disso, no ano de 2018, falando desse espírito de habitação, e da diferença do espírito de habitação para o espírito humano regenerado, e da diferença de tudo isso para o espírito de poder revestindo o cristão. Então, é isso que Paulo está dizendo aqui. Aquele que é do círculo íntimo de Cristo tem que ter pneuma Christou, a mesma influência que havia em Cristo, que foi o que Cristo colocou sobre os seus 12 apóstolos. Só que ali, claro, numa medida muito maior, porque eles receberam inspiração sacra, a santa inspiração da infabilidade no ensino. E é por isso que os apóstolos são inspirados. É isso que o texto de João está dizendo bem claro. Agora, a habitação do Espírito
só veio em Pentecoste. Agora é claro que quem vive de uma forma de manifestar a influência do Espírito acaba tendo também a habitação do Espírito. A habitação do Espírito Santo, como vem em Pentecostes, tem que ser precedida pela pessoa viver em conduta moral de obediência, manifestando a influência espiritual que havia em Cristo sobre ela. Essa influência que é vista pela obediência é o que prepara a residência para o divino habitante, para o divino morador, o bendito Espírito Santo. Aí ele vem fazer habitação. Agora é possível um cristão ser regenerado, seu espírito humano nascer do Espírito de Deus, sem ser alguém que é do círculo de Cristo, porque não tem a mesma influência do Espírito de Cristo nele. E é possível também ele ser regenerado sem ter essa influência e, por consequência, sem ser habitado também pelo Espírito Santo. A Bíblia deixa isso muito claro. Paulo pergunta para os Efésios: recebestes agora tem o artigo, top, pneuma, agios. Recebeste o Espírito Santo quando crestes? Eles falam, mas nós nem sabemos que existe o Espírito Santo. Mas eles haviam crido. Agora, se todo que creu em Jesus já recebe o Espírito Santo de imediato, como habitação, então a pergunta de Paulo não tem lógica. Porque ali ele está falando da pessoa. Então é possível alguém ser regenerado sem manifestar a mesma influência espiritual que havia em Cristo. Pneuma, Christou. E como consequência ele não terá como ter a habitação do Espírito Santo. Kataiukel. Pneuma agios. É a habitação, a residência do Espírito Santo dele. É nesse sentido que Paulo ora pelos Efésios para que habite Cristo pela fé em seus corações. Então, quem é do círculo íntimo de Cristo manifesta a mesma influência moral que havia em Cristo e, por consequência, é habitado pelo Espírito. Mas se você não tem isso, você pode ter sido regenerado. Seu espírito nasceu de Deus. Mas você pode não ter sido habitado pelo Espírito. Então, à luz de outros lugares considerados, né, como por exemplo em Efésios 4, versículo 23, Paulo fala que nós devemos nos renovar no espírito do nosso entendimento, no espírito da nossa mente. A palavra espírito ali também não tem artigo, não está falando do espírito humano. Está falando da influência, da motivação, da força motriz do meu entendimento. Está falando da influência espiritual que está no meu entendimento. Eu preciso renovar-me na própria disposição, no próprio empuxo do meu entendimento, da forma como eu guio os meus pensamentos, na forma como a minha vontade, a minha volição lidar com os meus pensamentos. Eu tenho que me renovar no espírito, pneuma, sem artigo, no espírito da minha mente, como diz o literal, ou seja, na força motriz, na volição que guia os pensamentos, que diz respeito à vontade, da decisão. Eu preciso me decidir por Cristo para que minha mente seja alterada e assim toda a minha alma seja transformada. Ali também tem pneuma, mas não tem artigo. Não está falando de uma pessoa espiritual. Está falando da força espiritual. Certo? Então, à luz do que é dito ali, e também em outros lugares, nós entendemos o quê? Que alguém que não é governado pelo mesmo espírito que animou a Cristo, pela mesma motivação que guiou o Senhor Jesus, não faz parte da companhia que ele possui como seu círculo íntimo, como sua casa. Ele não é seu. Segundo o Deon Henry Alford, uma das maiores autoridades em grego do Novo Testamento da história, o Deon Alford diz o seguinte: não pertence a ele, no sentido mais elevado e abençoado, de estar unido a ele como um membro dele, de acordo com a força do genitivo grego. Em sua erudita obra crítica, Luz do Oriente, na quarta edição, na página 322,
O professor Adolf Disman comentou o paralelo entre o genitivo Christou, certo? Olha só o paralelo que há. Christou, olha o sufixo ou. Aqui está o genitivo no final. O sufixo, essa terminação ou, indica o pertencimento, é o genitivo. Christos é Cristo, né? É a pessoa de Cristo. Agora, Christou indica que algo está pertencendo a Cristo. Agora, olha só a semelhança do genitivo Christou com doulos. Você tem o dou, ou, assim como o Christou. Agora, doulos, em grego, é escravo. Pertencente como escravo, como propriedade exclusiva. Repare a semelhança entre o genitivo Christou e o substantivo doulos. Você tem o ou, do mesmo jeito. E as expressões, né? Doulos Christou, que os apóstolos usavam para si, escravos de Cristo. E a expressão doulos, né? Caesar, os escravos de César, pertencentes a César, de sua propriedade pessoal. Isto é, seu séquito pessoal de escravos, permanecendo distinto do seu vasto exército de seus súditos, que se acham fora da sua casa imediata. Quando alguém dizia que era doulos Caesar, ele queria dizer que ele é escravo íntimo de César, estando próximo a ele na sua residência, e portanto sendo distinto dos outros servos do império. Todo o império é servo de César, mas os doulos Caesar, ou Caesaros, como aparece aqui, são aqueles que são intimamente escravos de César, estando na sua presença imediata na casa imperial para cumprir as suas ordens imediatas. É claro que aqui está querendo dizer um grau mais próximo de intimidade. Agora, o termo doulos Christou, os escravos de Cristo, também indica que eles são mais do que simples servos comprados pelo sangue. Eles são escravos de Cristo para o cumprimento da sua vontade mais íntima. Então, sem sombra de dúvida, o genitivo não aponta para todo cristão. Então, por que isso é tão importante estudar e saber essas coisas? Porque senão você vai achar que Paulo está falando que todos os cristãos vão ser arrebatados na parousia do Senhor Jesus, na sua vinda. Mas ele está falando os de Cristo, na força do genitivo grego, os que são da sua companhia íntima, que tem intimidade com ele, mas nem sonhando. Você pode tirar qualquer ideia da cabeça se você acha que toda a igreja vai subir antes da grande tribulação, mas não vai mesmo. Não vai mesmo. Olha, existem muitas interpretações a respeito do arrebatamento. Alguns acreditam que toda a igreja vai passar pela grande tribulação. Irmãos sérios, como Benjamin Newton, né? Como os próprios irmãos da Reforma acreditavam, os puritanos. Também o irmão que eu respeito muito, o irmão Dini Francesco, né? Eu mesmo fui muito tempo ajudado por ele, sou ainda, né? Não é que eu fui, eu sou ainda, com todos os livros dele que tem ali, que eu aprecio demais, né? E respeito demais. Eu nunca conheci uma pessoa tão humilde e tão erudita e tão cristã na minha vida como o irmão Dini Francesco. Ele acredita que toda a igreja vai passar pela grande tribulação. A escola pós-tribulacionista tem muita base bíblica. De fato, tem bastante fundamento. Não podemos ser dogmáticos, afirmando que não está certo. E depois tem a escola mesotribulacionista, a escola que acredita que parte da igreja sobe por ser vencedores e parte fica. A grande maioria fica porque não é vencedor, vai precisar passar pelo amadurecimento do calor da grande tribulação, para que a grande colheita do trigo amadureça e possa ser ceifado. Essa é a escola a qual pertence nosso irmão Lang, nosso irmão Pember, o Delcio Meirelles, Christian Shane, Watchman Nee, Witness Lee, né? Nos seus estudos vida que está ali na estante ali, graças a Deus eu tenho quase todos do Novo Testamento, eu tenho os lido desde os meus 13 anos de idade. Ele acredita sim também, e acredita tem mais de um arrebatamento.
O irmão Robert Gouveia acreditava em 7 arrebatamentos. O irmão Lee, se não me engano, acredita em 5. O irmão Christian falava de 3, o irmão Delcio e o irmão Stephen Kohn fala de 2, o Lang também fala de 2 ou 3. Né? Pember também fala dessa diferença. Então eles são da escola meso, porque acreditam que há mais de um arrebatamento. As duas escolas, ao meu ver, têm fundamentos. Você tem que estudar a Bíblia, respeitando cada irmão, porque cada irmão tem a sua porção. Entendeu? Cada um está vendo de acordo com o que Deus revelou, está fazendo o melhor. Então todos têm que ser respeitados. Porque estão fazendo o melhor. Né? Estão, de qualquer forma, se você acredita que vai passar pela grande tribulação, você tem que se preparar em santificação para ter graça e força o suficiente para vencer a prova final. E se você acredita que os vencedores vão subir antes, você também tem que se santificar, como essa outra escola desses outros irmãos acreditam. Agora, embora eu também tenha que respeitar quem acredita diferente dessas duas, pela famosa escola pré-tribulacionista, no sentido de que toda a igreja vai subir, essa escola é a mais danosa e a menos com fundamento bíblico que existe. Eu tenho que respeitar os irmãos que acreditam nela, como Darby, né, como o professor Scofield, como os pentecostais da linha dispensacionalista acreditam também. Muitos até testemunhos e visões e experiências das mais estranhas a respeito da visão do arrebatamento têm influenciado o meio pentecostal. Você tem, desde a década de, se eu não me engano, não foi 50 ou década de 60, saiu aquele famoso disco vinil da Sétima Trombeta, né? Eu cresci escutando dentro de casa. Minha mãe colocando nos tocadores de disco vinil aquele testemunho falando: olha, todo o povo de Deus sumiu. Irmãos, o que mais se fala a respeito disso tem muito pouco fundamento bíblico. E embora eu respeite os irmãos, eu vou dizer qual é o dano de você acreditar que toda a igreja vai subir. Com 2 versículos, eu poderia te mostrar que não é assim. Com 2 versículos só. Mas tem várias evidências provando que não é toda a igreja que é arrebatada antes da grande tribulação. Ou sobe só um grupo, ou toda a igreja fica. Essas 2 escolas têm mais fundamento. Mas o pré-tribulacionista que fala que o Senhor vai buscar toda a igreja, sem chance. Sem sombra de dúvida, está incorreto, errado. E vou falar um outro malefício que é feito aí. Não estimula os crentes a vigiarem e a orarem. Porque se toda a igreja vai subir, o que me basta é simplesmente ser salvo pelo sangue de Jesus, já sou lavado e remido pelo sangue, eu vou nos meus cultos, e quando Jesus voltar eu vou para a glória. Você acha que é tão simples assim? Se fosse tão simples assim, Paulo não teria se esforçado sobremaneira, com tudo que sofreu e passou, para ser incluído na primeira ressurreição, da qual nós já falamos aqui, em outros vídeos passados. Olha o esforço de Paulo, olha o esforço dos mártires, olha a fidelidade desses irmãos. Você acha que Deus vai incluir todos nós? Até por critério de justiça, ele vai comparar todo mundo igual? Para salvação, não. Para salvação, todos somos iguais. Ninguém tem mérito no que diz respeito à salvação. Mas para salvação eterna. Agora, para o reino, meu amigo, existe critério, sim. Existe o princípio do mérito, sim. Merecimento. Existe galardão. Existe recompensa de acordo com o que cada um merece. E você acha que eu, sem pagar o preço, sem me esforçar, vou ser incluído assim? Vou não, meu irmão. Não irei. Não irei. E a grande maioria do cristianismo, tudo morno como vai estar na volta do Senhor, você acha que vai ser arrebatado? Não vai, não vai. É por isso que o capítulo 14 de Apocalipse fala das primícias diante do trono, mas depois que o capítulo 14 prossegue, em uma sequência de visões, você vê o Filho do Homem agora, não no Monte Sião, no trono, diante de Deus, do trono de Deus, o Cordeiro, com 144 mil, mas ele está descendo nas nuvens com uma foice. E um anjo sai do santuário e diz: lança a tua foice sobre a terra, pois a seara da terra já amadureceu. Agora, se você ler Mateus 13 com cuidado, você vai ver que a seara, a ceifa do trigo, se refere à colheita dos cristãos no fim dessa era. O interessante é que o capítulo 14 de Apocalipse
diz que os cristãos que vão ser colhidos como trigo vão ter que amadurecer primeiro e estarão na terra quando o Filho do Homem estiver vindo sobre as nuvens. Ao passo que tem um grupo que, como primícia, já foi levado ao terceiro céu, porque é o molho da primícia, é os que amadureceram primeiro, foram levados embora primeiro, como molho de cevada, porque participam da mesma vida ressurreta do Senhor Jesus aqui na terra, vivem pelo poder da sua ressurreição, são colhidos mais cedo. E eles não vão até as nuvens, não, eles vão até os céus. Agora, depois o capítulo 14 prossegue, é a mesma tipologia de Levítico, onde diz que tem um molho de cevada que vai para o templo, e o grande molho da colheita final do trigo, que só amadurece mais tarde, vai para o celeiro, não vai mais para o templo. Vai para o celeiro. Por isso que Mateus capítulo 13 fala, o trigo recolhei no meu celeiro. O celeiro já não é mais a casa de Deus no templo celestial do céu. É as nuvens. Esse grupo de cristãos, comparado ao trigo, que fica para amadurecer, porque não amadureceram a tempo ainda, agora o suficiente, eles são comparados ao trigo, que amadurece só mais tarde, e que é levado não mais ao templo celestial no Monte Sião celestial no céu, mas são levados até o celeiro do Filho do Homem, até as nuvens. O Senhor os encontra já nas nuvens. Eles são um outro grupo. E se toda a igreja não passa pela grande tribulação, porque está lavada e remida no sangue do Cordeiro, como falam por aí, então por que o texto de Apocalipse diz bem claro? Aqui está a perseverança dos santos. Aqui onde? Que tempo? No tempo em que a besta estiver perseguindo e decapitando cabeças. De quem? Aqui está sendo o tempo. Aqui está a perseverança dos santos. Quem são os santos? Você vai falar, é só os judeus? É cristãos também, porque lá está escrito, os que têm os mandamentos de Deus e os que guardam a fé em Jesus. Quem tem os mandamentos de Deus são os judeus, mas os que guardam a fé em Jesus são os cristãos, porque os judeus não têm fé em Jesus. Eles não creem em Jesus. Eles só vão crer em Jesus como nação quando o Senhor Jesus retornar. Então hoje quem tem fé em Jesus são cristãos. E mesmo que você falasse assim, mas ali são cristãos judeus. Tudo bem, mas são cristãos. Quem pertence a Cristo depois que crê já não faz parte mais do judaísmo, faz parte da igreja. Então é sinal que alguns cristãos ficaram. Agora, se o cristão judeu pode ficar, por que o cristão gentil não pode? O que é isso? Se o que rege o princípio da igreja no Novo Testamento é que Cristo é tudo em todos. Não tem nem judeu, nem cita, nem escravo, nem livre. É sinal, meu irmão e minha irmã, que santos ficaram sim. Diz que o dragão foi pelejar contra o restante da descendência da mulher. Os que têm os mandamentos de Deus e guardam a fé em Jesus. De novo, quem que crê em Jesus são cristãos. Quer dizer, se cristão não amadureceu, como o trigo, vai ter que ficar para amadurecer. Então não relaxe. Não viva uma vida cristã achando assim, não, já está tudo bem. Eu vou lá no culto, dou meu louvor a Deus, dou meu dízimo lá, depois vou para casa. E eu pergunto para você está preocupado com o crescimento em vida, pela santificação, pela obra do Evangelho, pela expansão do Evangelho, por levar todo homem não só a ser salvo, mas chegar ao pleno conhecimento da verdade? Isso tem preocupado seu coração? Tem preocupado o meu coração isso? Porque a nossa entrada, para ser incluído nos os de Cristo e sermos vencedores, depende dessas coisas. Que preço eu e você tem pago? Então não se engane. Eu poderia citar muitos outros versículos aqui. A escola pré-tribulacionista, que diz que toda a igreja vai subir, é a mais fraca e sem fundamento. E infelizmente é na qual a maioria dos cristãos acreditam. Ficam assistindo Deixados para Trás, essa coisa toda aí, mas não seguiam pela Bíblia. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós. Os de Cristo, os que fazem parte do seu círculo íntimo, esses sim, serão levados no início da parousia do Senhor Jesus. Outros vão ser levados mais tarde, durante a metade do tempo da parousia, e outros só no final. Então eu até me defino como acreditando em mais de um arrebatamento.
porque tem esses detalhes nas Escrituras que, ao meu ver, alguns irmãos não consideram. E esse tempo está chegando, queridos irmãos. Não resta muito mais tempo para que nós venhamos a adentrar na última semana de Daniel. Vocês estão vendo o mundo, as crises como estão. A nossa única esperança é o retorno bendito do nosso Senhor. Mas não se engane, eu e você não seremos levados, se primeiro não formos dignos de estar entre os que são de Cristo. Então que Deus tenha misericórdia de nós. Então veja só, nosso irmão conclui dizendo que assim como César romano tinha os seus muitos servos do império, mas ele tinha os seus escravos imediatos dentro da sua casa de forma pessoal, assim também Cristo tem um grande número de servos comprados pelo seu sangue, mas poucos se colocam como doulos Christou, os escravos de Cristo, para ser parte do seu séquito íntimo. Será que eu e você fazemos parte desses? Oremos a Deus. Peçamos para que nesse tempo, você está aí na quarentena, não sei em que lugar você está assistindo esse vídeo, mas essa situação que surgiu no mundo permitiu que nós possamos pelo menos ter um tempo a mais de santificação, de busca, de meditação. Como diz Eclesiastes, no dia da alegria, goza a alegria, mas no dia da calamidade, considera, medita. É um tempo para meditarmos. É um tempo para que possamos nos preparar para o que está para vir, porque o que está para vir não é brincadeira. Não é brincadeira. E não é toda a igreja que vai escapar disso. Sinto muito dizer para você, meu irmão e minha irmã, não é toda a igreja que vai escapar. Aqueles que forem pegos vigiando, sim. Vigiai e orai para que possais escapar destas coisas que têm de suceder e estar em pé na parousia do Filho do Homem. Mas se você e eu não vigiamos nem oramos, não tem como ser santificado. E se não tem como se santificar, não tem como viver a vida cristã e fazer a vontade de Deus. Então, o que nos resta é ficarmos no mundo que amamos. Que Deus nos ajude. Vamos depender dele para tudo que vem. E certamente, se confiarmos nele, ele nos guiará de vitória em vitória e de triunfo em triunfo. Louvado seja o Senhor. Nós paramos por aqui esse vídeo e continuaremos depois com essa série, a diferença entre reino e vida eterna. Tá bom? Que Deus abençoe. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.